Fala, Wilson. O que vai ter hoje? Hoje vai ter polêmica. Vai ter polêmica. Vai Galera, ter polêmica. a gente está vindo de uma sequência aí que vocês estão observando. A gente está falando, trouxe o mundo acadêmico, falamos aqui bastante polêmica para falar sobre graduação, sobre MBA, sobre pós, sobre mestrado, doutorado. Educação. E estamos continuando essa série. E a gente trouxe aqui alguém para falar sobre formação, cursos, e falar um pouco do mundo acadêmico. Ele conhece muito, já trabalhou em consultorias e hoje está trabalhando em uma de umas instituições bem relevantes aqui no estado de São Paulo. Quem será? Quem será? Quem será? Você sabe quem será? Mas antes de falar quem será, vai rolar um desconto hoje? Eu acho que vai, hein? Vai? A gente De aperta, pricing? de pricing. De price. Você aí que está buscando por uma formação em pricing, numa das melhores instituições do Brasil, fica com a gente até o final. Vai ter uma surpresa para você. Mais um dia de Pricing Cast. Boa. Quem tá conosco aí, Wilson? Alex Leite da Live University. Uma salva de palmas para ele. Pra todos vocês, né, cara? Pra mim não, pra todos aí. Seja bem-vindo, E aí? Alex. Muito uma grande obrigado, honra estar cara. aqui com você E aí, aqui. Magal? Vamos lá, Will? Nós. Bora? Muito bom. E Alex, eu acho que nada mais justo de você começar falando um pouquinho sobre quem é o Alex e a historiazinha de carreira aí. Eu sei que a sua história é bem longa, mas eu acho que vale a pena porque você também tem uma história bem interessante para cair na Live University. Então Isso, nada mais... que 20 minutos aqui da metade do podcast. Não, não. É boa. Só pro Vou pessoal falar o te mais conhecer. resumido possível, hein? Vamos Comecei lá. em tecnologia, processamento de dados. Sou velho, certo? Eu sou Nossa. velho. Programei em COBOL, cara. Bug do milênio. Isso Puta, é pra somos poucos, dois. hein? Somos Opa. dois. Bug do milênio você não pegou, hein, Fábio? Ah, não, eu sou pegou, mais ele novo, não sou pegou. mais Nós novo. pegamos. Nós Bug do pegamos. milênio. É nossa Bug do milênio, raiz. Isso aí. Isso Então, aí. eu comecei programando, eu era dev, né? E aí, resumindo minha história, entrei numa empresa, saí, fui pro mundo da internet, né? Começou a surgir ali nos anos 99, 2000, internet, comecei a programar pra internet. Entrei numa empresa que tinha análise fundamentalista, ou seja, análise de investimento para a Bolsa de Valor, e naquela época, pra você ter uma ideia, processava o cálculo noturnamente, te mandava pegar o disquete do motoboy lá na Bovespa, no centro de São Paulo, lá no São Bento, para processar à noite. Você fazia em E cartão? transmitir via BBS, via BBS para os bancos que tinham informação. Então foi por aí, eu programava nessa velharia toda, isso que começou a surgir, obviamente, a internet, e a gente começou a colocar dados de bolsa para lá. Automaticamente a gente começou a prestar serviço para várias corretoras, e aí começou a migrar minha carreira daí, né? Por quê? Porque o projeto era implementar dentro dos home brokers, né? E aí a gente começou a fazer o seguinte, cara, ia lá, só que quem manjava de internet? Eu. Aí no final comecei a vender, porque eu vendi o projeto para implementar dentro da internet do home broker, hoje no home banking das corretoras e dos Olha que bancos, louco. né? E aí automaticamente comecei a vender, começar a coordenar o projeto e migrei para a área de negócio. Nessa aí que eu migrei para a área de negócio, abriu as informações de bolsa, ficou meio commodity isso aí, e a gente começou a fazer inteligência de mercado nessa empresa, na Lafis, na época. E a gente começou a fazer muita inteligência de mercado. Você migrou de venda para home broker para inteligência de mercado? Não, por quê? Porque a gente fazia estudo econômico e de competidores. Porque a gente fazia estudo econômico, social e setorial. Você fazia o pacote completo. E aí a gente vendia nas empresas. Aí eu descobri inteligência de mercado por volta de 2006 para 2007. Falei, cara, aqui é um nicho para eu vender o meu produto, já que o de bolsa virou commodity, a informação de bolsa hoje todo mundo tem aberto na internet. Comecei a posicionar a empresa para isso. Isso aí eu já tinha saído da área, já tinha virado diretora, depois assumi a presidência da empresa. E aí comecei a posicionar, foi quando eu palestrei e patrocinei o fórum do Ibrameric da Live University. Olha. Então a minha história é, eu patrocinei e palestrei no fórum. Aí minha palestra foi boa, os caras gostaram, foi uma das melhores palestras do evento. E aí o fundador, que foi o Richard Loventhal, ele chegou para mim e falou, Alex, preciso chamar você para almoçar. Ele me chamou para almoçar e falou, olha, tá ocorrendo um problema, que você tem 2 funcionários seus aqui no curso de inteligência e mercado da Live University do Ibrameric, e eles estão falando que o curso não tá bom. O que tá acontecendo? E aí no almoço eu comecei a explicar para ele, aqui tá errado e tal. Ele falou, então vem você resolver o problema, pô, você não dá aula. Então comece a dar aula. E aí eu comecei a dar aula na Live University, no curso de capacitação de inteligência de mercado. E aí eu dei um ano de aula e o Richard, o fundador, falou, Alex, larga isso aí, cara, vem trabalhar aqui com a gente. Ele ficou um ano, cara, me convencendo a trabalhar lá. E aí eu tentei um M&A na outra empresa, não deu certo. E aí eu me convenci e falei, cara, eu vou arriscar a minha vida para a carreira educacional. Foi quando eu entrei como diretor dentro da Live University, para assumir a área educacional.
Essa é a história, cara. Mexeu no disquete, hein? E ele fez em menos de 20 minutos. Muito mesmo. Que poder de síntese absurdo, né, cara? Tá bem preservado aí, Alex, hein? Pra ter passado pelo bug do milênio, tá assim. Pra ter programado em COBOL. Em COBOL. Mas até hoje programam, né? Principalmente a SQL, cara. SQL a gente já faz bastante coisa. Alex, é bom demais, cara. Faz ainda? Muito. Muito. Tá bom. O produto que tem hoje lá... O primeiro portal do aluno, dos alunos de MBA, fui eu que programei. Eu e outro sócio. Ele programou em PHP e eu fiz toda a parte de banco de dados e back-office. A gente programou. O primeiro portal do aluno foi nosso. E, Alex, hoje as pessoas talvez estão te olhando aí, muitos com certeza conhecem a Live University e muitos talvez não têm, alguns talvez não conheçam o portfólio que tem. Então, se você pudesse comentar um pouquinho sobre a Live University, que para mim é uma história fenomenal e também um pouco do portfólio, porque a gente vai avançar aqui, gente, em muitas temáticas. A gente vai falar sobre futuros de inteligência de mercado e precificação, mas também vamos entrar nos momentos polêmicos aqui para saber como é que a área de compras faz para jogar tudo por terra das nossas metodologias de precificação. Então eu queria que antes o Alex falasse um pouquinho sobre a Live University aí. Perfeito. Resumindo, hoje a Live é dividida em 3 business units, tá? E ficou muito fácil de explicar assim. A gente tem uma BU que a gente chama Academics. Nessa BU, ela é uma BU B2C. Aqui a gente vende para pessoa física, MBA, pós-graduação, capacitação. Então, essa é uma BU. A gente tem uma segunda BU que é a BU Corporate. Nessa BU Corporate, a gente vende curso e treinamento para dentro das empresas. Então, eu estou tendo um relacionamento com alguma empresa que está comprando curso diretamente para a empresa. E eu tenho uma terceira BU que a gente chama de Events, que é onde eu faço todos os eventos da Live University. Então, tem 3 BUs. Essa de evento aqui, a gente vende inscrição para o evento, mais patrocínio. Essa aqui a gente vende B2B para empresa. E essa aqui a gente vende B2C para pessoa física. Dentro dessas 3 BUs, a gente tem hoje 7 escolas de negócio. E aí é o grande diferencial que a gente foi encaixando ao longo do tempo, começou lá atrás, a gente tem 21 anos hoje de Live University, e a gente encaixou em nichos. Então qual foi a grande sacada lá no começo e até hoje? É ser muito especialista. Então vou dar um exemplo de, por exemplo, coisa que a gente saiu. Na área acadêmica, a gente tinha MBA de finanças, não tenho mais. Por quê? Porque concorrer com... vou citar alguns dos concorrentes de MBA. Se eu concorresse com FIA, Sampo, IBMEC, INSPER, FGV, é muito difícil. Eles têm uma marca em finanças muito forte. Então, qual que é a sacada? A gente começou a ter escolas de negócio onde a gente tem uma referência no nicho muito grande e a gente tem uma relevância grande. Quais são essas escolas? Vou falar independente da ordem aqui. A gente tem uma escola Ibramer, que vamos falar nossa aqui. Ibramer, que é de inteligência de mercado, comercial e pricing. Então, essa é a nossa escola de pricing, comercial e inteligência de mercado. Nós temos uma outra escola chamada Confeb, tributária. Então, nós dominamos no Brasil MBA, evento, maior referência tributária está lá, a escola Confeb. A gente tem uma outra escola muito forte nossa chamada Embrasc. Essa escola é a Escola Brasileira de Supply Chain. Então, a gente domina o mercado de supply chain, né, seja logística, supply planejamento e compras. A gente é muito forte na área de compras dessas empresas aqui. A gente tem uma outra área nova que a gente abriu uma joint venture com a Execom, que é a escola de e-commerce junto com a E-commerce Brasil. Então, hoje também somos o maior MBA de e-commerce do Brasil, né, com uma joint venture com a E-commerce Brasil, que tem aquele fórum enorme também. A gente tem uma outra que a gente abriu recentemente, chamada Escola Brasileira de Perdas do Varejo, Perdas e Fraudes. E a gente lançou faz pouco tempo, e em parceria também uma joint venture com a ABRAP, que é a Associação Brasileira de Perdas do Varejo, e também estamos voando. Cara, primeiro MBA, cara, está grandão, cresceu muito, tem os eventos também que a gente faz junto com a ABRAP. E a gente tem uma de RH e uma de tecnologia. Essa RH a gente cuida muito de liderança na empresa, e a tecnologia que a gente chama Neo Business, que é tecnologia e inovação. Então a gente tem esses braços, né? E aí é interessante, porque você fala, mas qual braço? Não, a gente tem esse braço para In-Company, nós temos esse braço para MBA, nós temos esse braço para evento. Então a gente vai navegando numa vertente de 3 grandes unidades com 7 escolas diferentes. Uma acaba complementando a outra, né? Depois. Total. Tem super complementação e curiosas, né? Do tipo, a gente faz curso, por exemplo, de tributos, e eu vendo mais curso de tributos dentro das empresas no B2B para compras e supply do que para a própria área tributária. Olha que interessante. Aí você fala, mas como? É simples explicar, porque a área tributária em número de headcounts nas empresas não é tão grande. Você não tem áreas tributárias com 30, 40, 50 pessoas. Mas você tem áreas de supply e compras muito grandes. E a área de compras e supply tem que conhecer muito de tributos, senão ele compra errado, inclusive no pricing, né? Inclusive no pricing ele compra errado. A gente está falando agora de reforma tributária,
E a reforma tributária nova, que vai durar 10 anos, eu estou totalmente inserido nisso, a gente chama o pessoal da Receita, a gente é muito forte tributário, e nós já estamos falando, já gravei o impacto de precificação de acordo com a nova reforma tributária, que vai impactar o pricing de maneiras diferentes. Serviço é uma coisa, vai tomar crédito, vai ter que mudar preço de prestação de serviço. Então o tributário complementa o pricing. Perfeito. E o de compras também complementa o price. Aí eu vou para o comercial e a gente faz curso de negociação, onde várias vezes em curso de negociação que a gente faz uma turma comercial, uma turma de compras e coloca os dois para negociar sem eles saberem no final da rodada. Porque a gente faz na mesma data de propósito para esses caras negociar um contra o outro, comprador contra vendedor. Então você vê que tem muita dinâmica de cruzamento entre as áreas. E o de tecnologia, então, nem se fala, né? Porque a tecnologia hoje, para ter uma ideia, toda a parte de tecnologia ela está cross em todas, né? A gente chegou a uma conclusão bem simples que o evento tem que ter uma trilha de tecnologia, que é o evento de M. Pô, vou pegar o evento de M e de pricing, tem que ter tecnologia. Eu vou pegar um evento de compras, tem que ter tecnologia. Antigamente não. Hoje em dia a escola de tecnologia é cross em todas. Então, realmente, é um mix muito legal. Ô Alex, a gente já queria avançar para um tema, e até emendando, mas pegar também sua percepção sobre educação, quando a gente fala especificamente por que se fala muito pouco, às vezes, nas universidades ou em outras instituições, se fala tão pouco sobre price. Você que conhece de price e que conhece de IM, porque essas duas matérias quase nem se fala. Eu vou tentar retratar aqui de uma maneira que eu posso estar errado, tá bom? Mas primeiro eu não vou me estender muito, eu vou falar que o sistema brasileiro de educação vindo do MEC, ele já tem uma lógica que prejudica isso acontecer. O que para mim, Live, como eu estou para o mercado, né? E não estou tão preocupado em ter nota alta no CAPES e no MEC, eu não foco nisso, eu foco no mercado, é aí que vem a diferença. O que acontece errado lá no MEC? Você imagina que o sistema de avaliação do MEC, eu não vou falar ele inteiro aqui para vocês, mas ele é publicação, mestre, doutor, certo? É biblioteca, parari. Tem um monte de critérios. Então a escola que tem uma nota maior no MEC, sendo avaliado pelo MEC, pelo CAPES, ele precisa ter um alto índice de publicação, um alto índice de mestre, um alto índice de doutor. Para você publicar muito, o doutor precisa ser interno. Se ele é um cara interno, você ganha mais pontos se ele ficar publicando o tempo todo. Se ele publica, ele não é um executivo. Então, o modelo de avaliação montado pelo Ministério da Educação do Brasil, ele força que se você for drivado como universidade para ter nota alta no MEC, você se descola do mercado automaticamente. Você não tem um é link inviável do que você tá ir bem dos dois acontecendo. lados. Não tem como. Porque, por exemplo, você ganha uma nota do MEC maior se você tiver mais horas ministradas no teu MBA com doutores e mestres. Cara, legal. Não estou falando contra, pelo contrário, fiz mestrado. Acho importantíssimo o desenvolvimento da ciência, mas, na minha opinião, para isso que existe curso stricto sensu, que é mestrado, doutorado e pós-doutorado. Eu acho que lá tem que ter, e é fundamental para a nossa vida ter desenvolvimento de ciência. Mas como essa roda gira nessa avaliação de ter doutor dando aula, mestre, ele tem que publicar, como é que ele vai colocar pricing que tem pouco estudo e pouco paper e journal acadêmico publicado? Ele tem menos relevância. Inteligência no mercado tem menos relevância. Não existe uma linha de pesquisa própria para você entender. Existe a linha de pesquisa de estratégia. Que você estuda, vamos falar clássico, você estuda lá Porter, você estuda RBV, Research Based View, você estuda Total Cost Theory, né, TCO, uma série de coisas. Mas essas linhas de estratégia, Dynamic Capabilities, você vê que as grandes linhas de estratégia não são de inteligência no mercado de pricing. Então é uma linha da pesquisa. Então acaba tendo uma relevância pequena que automaticamente reflete na escolha do currículo. E aí o professor, que é mestre e doutor, ele não está operando price na empresa. Como é que ele vai dar aula? Price, bom, vocês conhecem profundamente. Price é um negócio absurdamente dinâmico e prático. Tem muito estudo, né, da gente falar que a gente estuda muito para fazer o preço, mas é muito empírico o negócio. E aí de escola, entendeu? Tanto que quem vai dar aula para nós na live são vocês, e vocês são os nossos professores lá, porque é respirar o mercado. Então tem essa lógica, entendeu? Vem de uma estrutura que, se a gente não arrumar isso no MEC, vai continuar tendo essa divisão de faculdades mais teóricas e faculdades como a live totalmente voltada para a prática, que vão ter temas que saem. Então, por exemplo, para mim, inteligência artificial entrou em jogo, eu já tenho aula de inteligência artificial dentro do negócio de price, dentro do negócio de M. Ah, mas não saiu nenhum artigo. Ótimo. Eu acho que tem que ter muita pesquisa de uso de inteligência artificial dentro do price. Mas quanto tempo para estudar, fazer o teste e publicar? Nisso aí eu não estou ensinando a usar IA?
Aí você perde o trem. dentro, né? Eu não tenho como, eu tenho que estar ensinando. Mesmo sem ter uma publicação, eu preciso estar ensinando o que a gente já sabe e já tem de case nas empresas. Essa é a lógica do jogo. Entendi. Muito legal. Agora, Alex, ao mesmo tempo, o mundo tá se transformando. Você começou na live lá para 2008, 2009, não sei 2000, exatamente. Professor 2009 para dentro 2010, 2011. Boa. E provavelmente você acompanhou aí a transformação e a evolução de inteligência de mercado. Nem se falava de precificação praticamente. Não. E você está vendo essas mudanças, como você falou, falando aí de tributário, falando aí também de inteligência artificial. Mas como é que você vê o price, a evolução do price e de inteligência de mercado ao longo desses 15 anos? E o que você acredita ou quais são as grandes tendências que você vê aí para essas duas temáticas? Bom, vamos falar de inteligência de mercado, que, por sinal, vamos deixar claro que existe pesquisa sobre o tema, se é inteligência de mercado, inteligência competitiva, se é business intelligence. Inteligência comercial. Cara, comercial, e aí vai... Cara, não vamos entrar nessa filosofia, vamos para nós aqui trabalhar que seja inteligência competitiva, inteligência de mercado, estamos falando da mesma coisa. Perfeito. Beleza. Nessa questão de M, você vê uma curva muito grande de 20 anos atrás, que começou a crescer, e há 15 anos atrás a inteligência de mercado deu uma crescida muito grande, né? Isso tem muito a ver com a fase de mercado das empresas, onde a competição ficou como um elemento chave em termos de diferencial competitivo. Você tinha umas teorias mais fortes de Porter, mesmo de Oceano Azul, que fala, cara, que tem que olhar para a concorrência, tem que medir, tem que falar. Então começou a ser muito forte. E nisso aí a área de inteligência começou a ganhar headcounts, que não tinha, né, há 20, 30 anos atrás. Há 20 a 15 começou a crescer, a gente fazia aquelas pesquisas de média. Vamos falar de empresa grande, não vou falar de pequena aqui. Falando de empresa grande, a gente saiu de 10 anos atrás já de estar com um headcount de 5, 6, 7 pessoas de média em grandes empresas para as de inteligência no mercado, destacado de área de marketing, né? A área de marketing, publicidade é uma coisa, que é maior normalmente, e você tem uma área de inteligência no mercado ali com 5 pessoas, 4 de média. Tem área como a tua, por exemplo, que, né, tinha 20, 30, 40 pessoas, você tinha áreas muito grandes de M. Aí o que acontece? Começa a sempre ter uma filosofia muito grande na área de M. Para que serve a área de M? É para recomendar ou é para executar? Na teoria pura e simples, é para recomendação, né? Na teoria pura e simples, recomendação. Mas na prática... Porque eu vou falar na prática, porque na teoria pura, filosófica, se você executa, você perde a neutralidade, numa teoria mesmo filosófica. Só que na prática, o que a área de M é questionada em todas as empresas? Pô, mas isso cara entrega valor ou não entrega valor? Cadê o ROI? Essa área dá ROI ou não dá ROI? Isso aí entrega resultado ou não entrega resultado? E aí começa a falar, não, eu recomendei, mas o cara não fez. Mas eu também recomendei, mas será que foi o que eu recomendei, por isso que a empresa vendeu mais? E aí começa a ter um grande problema clássico, que é falar, será que vale a pena eu investir o dinheiro em ter uma área de M ou não vale a pena investir em ter o dinheiro de M? Muitas áreas de M foram avançando na execução para quê? Para garantir, falar, se o cara não faz, né, conflito de interesse dentro, por exemplo, um clássico de área comercial fazer o que está sendo recomendado, eu executo lá na ponta, eu tento medir o ROI, tento garantir aqui que a área vai ser estratégica para a empresa. Nisso aí surge o pricing. E na minha leitura, o pricing resolve de uma maneira muito pragmática e com uma mensuração muito clara o ROI que se dava para uma área de M. Porque, se eu também resumir aqui, o que a área de M, vamos falar voltado para vendas, tá bom? E não voltado para core de custo, voltado para vendas. O que a área de M tanto recomenda assim? Na prática, ela vai recomendar produto, ela vai recomendar concorrência, alguma coisa de concorrência, ela vai recomendar preço, ela vai recomendar estratégias de marketing diferente. Eu estou tentando resumir em blocos aqui. É estratégia de marketing, é preço, é alguma coisa de limite de concorrência e é coisa de criação de produto. Vai nessas linhas de maneira bem sensível aqui. Quando você fala de concorrência, eu sempre dei aula, dei bronca em muita gente. Fala, não, estou fazendo uma análise de concorrência. Eu falo, cara, sua análise de concorrência está incrível, legal. Mas o que vai dar de resultado essa análise de concorrência? Aí a pessoa pensa, não, mas é importante saber o que o concorrente fazendo. Eu entendi. Mas pensa que na prática, talvez, ou você vai inovar no produto e vai fazer um ajuste no produto, ou no final tua concorrência, você está falando que você vai aumentar vendas e foco de investimento de vendas em uma região, ou você vai mexer no preço por causa da concorrência. Então, na verdade, a análise de concorrência, que é um clássico, se você não mexesse no preço,
ou numa área comercial, de pegar uma, né, falar, vamos atacar um pouco mais comercialmente aqui, ou fazer algum ajuste de inovação no produto, na prática você não adiantava nada estudar concorrência se você, por exemplo, não mexe no preço. Então você começa a perceber que uma recomendação de preço certa, você mede o ROI e começa a dar resultado. Nisso aí começa a surgir a de pricing mais forte. E todo mundo começa a perceber assim, cara, se eu ajustar só o preço, eu estou gerando ROI para a empresa. Então, muitos gestores de M falaram o seguinte, cara, a sacada do crescimento tá eu acertar o preço, mexer aqui e captar margem. Então, para que eu vou ficar fazendo um estudo de concorrência? Faço um estudo de concorrência já voltado para precificação. Faço um estudo de mercado por região, não para pensar, região, tô bem, tô mal. Tô bem, tô mal, mas e o quê? Eu posso abaixar o preço da região. Opa! Ah, não, mas aqui eu tenho estudo grande de cliente, que eu entendo, faço pesquisa e segmentação da carteira de cliente. Legal. Para fazer o quê? Para direcionar o marketing ou para acertar o preço para o cliente. Porque se acertar o preço, você consegue naquela segmentação de carteira de cliente. Você tem um preço melhor para ele, você converte mais. Então começou a convergir que a área de pricing começou a dar um resultado muito mais mensurável em ROI. E automaticamente começou a ter headcounts de M dentro da... fazendo só price, até que chegou à conclusão, muitos falaram, na verdade a área de pricing é melhor do que de M. Então, vamos fazer só pricing, né? Algumas mantêm as duas separados, algumas mantêm as duas coisas juntos, e algumas só tem M e algumas só tem price. Mas, se a gente pegar o histórico de 20 anos para hoje, aqui 2024, claramente a área de pricing cresceu muito mais do que a área de M em termos de headcount, né? Isso é o que a gente também observa no dia a dia, né? Exato. E isso é muito legal que o Alex falou, porque às vezes a pessoa fica falando, nossa, mas eu quero entrar para price, eu não sei fazer nada. Se parar para pensar que price é uma extensão de boa parte das análises já criadas e que já fazia, e já existe abordagem de teoria lá em inteligência de mercado, já começa a ganhar um grande avanço, porque depois é um passo de você ter coragem para recomendar e ter coragem para mostrar. Que, aliás, quanto que tem na mesa para capturar. Que, aliás, vamos falar já sendo teórico aqui. O processo, que é o ciclo de M, o processo do ciclo de M, definição do planejamento, coleta, análise, disseminação e validação de resultado, de mensuração, é o ciclo que se aplica idêntico em price. Exato. É o mesmo ciclo. Você tem que coletar dados para saber o seu preço, você tem que fazer análise, fazer o negócio, você tem que disseminar o preço para a área comercial, você tem que mensurar a quantidade de resultado. O ciclo de M é o mesmo ciclo de análise de processo analítico para uma pessoa, para um headcount fazer, é igualzinho de price. Eu acho que a diferença é justamente o preço. Porque quando o preço entrou na equação, você começou a poder medir o resultado de toda a prosopopeia que você fez antes para poder pôr na mesa. O ciclo é o mesmo. Se você for olhar a fundo, você vai falar o seguinte, a temática preço ela veio para complementar e dar mais robustez na coragem da área de IM de recomendar. É isso aí. Isso. Porque antes ficava assim, mas eu fiz análise de competidor e faz o que com isso? É isso aí. Mas eu fiz análise. É para validar a recomendação. Mas eu não tenho coragem. Aí vem price, bota a cara e fala, e se a gente baixar 10? Aí, não sei, vamos testar. Vamos ver. É isso aí. Então ele vem para... E aí fecha-se o ciclo de realmente disseminar e acompanhar os resultados, realmente mostrando o ROI e o valor. Então... É isso aí. Porque acompanhar o resultado é muito mais fácil, porque você tem captura, você vê o preço, você vê a margem, você vê a elasticidade, cara. Você consegue medir. É uma coisa, imagina, fiz uma recomendação de uma mudança de estratégia, de uma localização de uma planta para outra planta no outro lugar. Cara, até ir, trocar, construir a planta. 3 anos depois, vamos supor que construir, trocou o CD de lugar, o CD de distribuição. Show me the money. O cara que fez a recomendação da troca do CD de distribuição já saiu da empresa. Nem tá lá mais. Já foi, entendeu? Nem sabe mais o que aconteceu. Nem sabe mais. Agora, só para não perder o gancho aqui, para depois mudar de assunto, na pandemia, né, Covid 2019, nós tivemos uma baixa em área de inteligência, também na área de pricing, mas a área de inteligência muito mais do que a área de pricing, porque essa parte de ser relevante ou não, na pandemia, Covid começou a cortar custo, segurar tudo, as áreas de M caíram demais, né? Demais. Teve muita demissão, teve muita área sendo extinta, e a partir de 22 começa a surgir de novo. E isso já puxando o gancho, vai puxar lá na frente, existe também a área de inteligência em compras. Tá? Na área de compras, empresas mais maduras tem área de inteligência em compras. Aconteceu a mesma coisa, caiu, chegou a zerar a área de inteligência em compras, deixou só os compradores comprando, e hoje, de 2022, 2023, a área de inteligência em compra, as grandes empresas, assim eu vou falar, 70% estão montando uma área de inteligência em compras, que hoje lá tem uma função interessante na área de compra e supply.
Eles estão montando uma área de inteligência que é junto à parte de estudo, mas eles também fazem a parte de tecnologia e excelência operacional. Então lá está com um conceito talvez um pouco diferente do de marketing comercial. Porque lá essa área de inteligência é que, por exemplo, mede a eficiência de processos, que tá bom ou não, faz os estudos, fala, cara, precisamos colocar um RPA, um robô aqui para melhorar. E aí a própria área implementa e deixa os caras comprando na ponta, entendeu? Então eles estão... E aí está crescendo. Tem muita gente destacando uma área só para fazer isso. E para onde você vê aí que caminha aí, dado toda essa transformação aí, que se caminha cada vez mais as áreas de inteligência de mercado e precificação? Bom, caminha já para uma inteligência artificial, mas isso usar, aí... como é que... Não, isso aí total, né? Total. Hoje em dia, para mim, falando da realidade de hoje, mas do futuro de 5 a 10 anos, é impensável não imaginar que vai ser dominado em 70%, 80% do que se faz hoje, das atividades de hoje, terão envolvimento em tecnologia. Mas como assim? Porque tem um montão de gente escutando aqui, deve estar não acredito. Tem algum exemplo? Tem muito. É o Exterminador do Futuro. Não, porque eu tenho uma palestra sobre isso, tá, Will? Que eu falo, o profissional vai acabar ou não vai acabar? Eu tenho uma palestra que é tecnologia versus ser humano, eu tenho um monte de palestra nessa linha. Eu tenho uma palestra profissional do futuro, que eu faço também. Eu vou resumir aqui o conceito-chave. Se quiser, gravem uma frase que eu falo na palestra. A frase é, quando eu falo para a pessoa, né? Quando eu estou falando para o ser humano ali, eu falo, você não será substituído pela tecnologia, e sim por um outro ser humano que usa tecnologia. Boa. Legal. Então vou repetir a frase para a galera. Recado, fala ali na lente, na verdade. Aqui, ó. Você não será substituído pela tecnologia, e sim por um outro ser humano que usa a tecnologia. Esse é o recado para você. Então, fala. Mas por que a pessoa de price? Então vamos lá. Então não existe falar, vai substituir atividades. Perfeito. Vai substituir atividades. E não a função, jamais. Porque pessoa de pricing a gente pode fazer um monte de coisa. Por exemplo, se eu pegar pricing dinâmico, eu sei que não se aplica a todos os mercados, pricing dinâmico hoje já é com tecnologia e vai avançar mais. Muito que bem. Quando a gente fala, por exemplo, eu tenho uma palestra que eu fiz há 6 anos atrás, em que eu desci o pau no Big Data. De propósito, né? Então todo mundo olhava para mim e falava, não, peraí. Vocês dão aula, tal, como você vai descer o pau no Big Data e no BI? Eu desci o pau no BI. Porque a base de dados estava lá e ninguém fazia nada. Por que eu desci o pau no BI? O volume de dados que a gente tem é absurdo. Você não dá conta nem de recomendar a meia dúzia de análises que você fez. Como é que o ser humano vai analisar tudo que tem de Big Data, BI, cruzar e dar recomendação? Muda o cenário quando a IA agora já madura, e não porque não era lá atrás, IA tem 30 anos, pô. A IA está madura para o uso do que um novo também, não é tão novo assim, que eu chamo de Data Citizen, tá? Existe o Data Scientist, existe o Data Citizen, separando esses carinhas de maneira simples. Data Scientist é o cara que programa em Python, o cara mexe lá no Alteryx, mexe no Nime, mexe no H2O, mexe um monte de coisa lá. Esse cara é bem técnico, como se fosse um cara mais formado em tecnologia / estatística. O Data Citizen somos nós, eventualmente, aqui, né? Tudo bem que eu fujo um pouco da raiva, porque eu sou ex-programador, mas vamos dizer aqui que somos nós aqui, executivos de mercado, que não necessariamente programamos em Python, em R, alguma coisa. E o Data Citizen surge muito forte. Então, hoje, a IA está disponível para o Data Citizen, que somos nós mexer. Então, vamos a funções. Não faz mais sentido você pegar região a região, que vocês, por exemplo, vendem, tem região Brasil inteiro. Você pegar região a região e tentar você ficar na mão, tentando coletar as informações, cruzar e tentar fazer algum estudo de preço, mercado a mercado, dia a dia, sazonalidade, cliente a cliente. Hoje você faz o algoritmo de A, ensina ele com machine learning, você valida o resultado que ele está dando e automaticamente o que você hoje faz, por exemplo, cara, eu já sei, vou separar em 4 grandes regiões no Brasil. Legal, hoje o algoritmo de A, você pega a mesma lógica sua de 4 regiões, centro, nordeste e noroeste, você faz por cidade. A pergunta é, você faria por cidade com 4, 5 pessoas na área? Precificação por cidade? Não dá. Agora, com IA dá. Você pega a tua lógica que você tem do centro-oeste inteiro, sudeste, sul, joga o algoritmo lá, vai ter diferença por cidade, mas você tem parâmetro. Quanto você tem de curva histórica, você, Fábio, você, Will, você fala, pela cidade eu pego aqui distância, tempo de entrega, concorrente local, você tem parâmetro. Você coloca o parâmetro na IA. Ele vai rodar. Ele vai rodar, só que ele vai fazer por cidade. Se eu pego hoje precificação de Coca-Cola, por exemplo, Ambev, eles fazem por bairro. Bairro.
Eles estão fazendo por bairro. Qual que é a lógica? Você faz por bairro porque você tem algoritmo para fazer. Então, isso que eu estou falando do preço final. Sem contar tudo que a gente fala de funções paralelas. Seja coleta, o agente, a coisa de captura de dados, análise do negócio, fazer o BI. Hoje, IA, pra você ter uma ideia, eu acabei de fazer palestra de trends. A IA é tão grande na minha visão hoje que eu já estou separando em 4 IAs, tá? Elas já existem, mas eu vou separar aqui para as pessoas entenderem. Quais são as 4 IAs? Uma IA é IA generativa, vulgo ChatGPT. O ChatGPT, seja não para o algoritmo de price, o ChatGPT você vai usar para fazer o quê? O tempo de estudo que você fala, quais será que são os critérios da região tal que são relevantes? Você entra no ChatGPT, pergunta, troca ideia com ele, ele te fala quais são os critérios relevantes da região. Isso aí você tinha que ficar caçando. Você pode perguntar para o ChatGPT e falar o seguinte, como que eu segmento o cliente da região tal? Como que eu segmento o cliente de acordo com o meu produto por SKU de supermercado? Ele vai lá e vai te explicar. E você vai batendo papo com ele. Então, estou dando um exemplo. Só que olha que interessante, no ChatGPT, uma função operacional, você fala que tem que responder e-mail. Legal. Eu tenho que montar relatório. Legal. Porque eu tenho que mandar relatório de pricing para a área comercial. Hoje você programa RPA para disparar isso automático e você vai no ChatGPT e pede para ele escrever para você o resumo da tua análise. Você pega o teu dado de Excel, do que você chegou no seu preço, joga nele e faz um resumo das alterações da tabela 1 para a tabela 2. E como que eu divulgaria isso para o meu time comercial? Ele cospe o texto ali, você faz um ajuste. Cara, antigamente você tinha que pensar, cara, como é que eu vou comunicar para o comercial? Só que o negócio faz em 10 minutos. ChatGPT. É infinito isso aqui. O segundo é IA preditiva e IA tradicional. Aí é o algoritmo que eu falei de price por região. Isso aí está na IA tradicional. Surge um carinha importantíssimo para mim, também divisor de águas. Copilot. Estou falando esse nome de maneira genérica, tá bom? Copilot é o nome que a Microsoft está usando para o IA dentro do pacote Office, mas ele já está espalhado em tudo que é plataforma e vai tomar conta de tudo. Então, para quem não conhece o Copilot, você vai no Excel, você pega uma série de dados no Excel. No teu Excel, você pegou, imagina que você está pegando pricing lá. Você carrega a tua série de dados no Excel, você fala, me faça um forecast de venda. E me cuspa isso em tabela e um gráfico. No Excel, é o Copilot da Microsoft que abre do ladinho direito do teu Excel. Você dá um Enter, ele traça numa aba da planilha o teu forecast. Aí você fala, como que eu faço uma simulação de elasticidade de preço se eu colocar o preço para tanto ou para tanto e me cospe o gráfico? Você pede no Copilot, ele cospe. Em 1 minuto. E ainda coloca, se você quiser, ele cospe o código de Python, se você quiser sofisticar depois a análise. E ele fala, estou usando Arima. Ele te explica, estou usando Arima. Te avisa ainda. Ele está usando o algoritmo que ele está usando. Aí você fala, Alex, quando vai sair? Não é que sair. Está livre, está aberto. Se você assinar o Copilot da Microsoft, agora é. Só que dentro das plataformas está entrando. Eu, por exemplo, na live uso o HubSpot. Quem usa Salesforce eu não vi, mas tenho certeza que deve estar na mesma. O meu CRM é HubSpot, para marketing e para vendas, né? Tem toda a parte de analytics, de site da live, tudo no HubSpot. Eu fui no evento em Boston do HubSpot em setembro. Lançamento do Copilot dentro do HubSpot. Eu pergunto, quais foram as minhas vendas do último mês? Ele cospe. Aí, eu pergunto o seguinte, agora filtra por produto por região. Ele me filtra. Aí eu peço, faça um gráfico. Ele cospe o gráfico no HubSpot. O Salesforce deve fazer igual. Só que aí, sabe qual tem a sacada que no Copilot você faz? Eu quero que você coloque isso como um gráfico no meu painel, no meu BI. Ele, ok. Dashboard adicionado. Você sabe quanto tempo eu levava para pegar o relatório de vendas, para colocar ele funcionar dentro do HubSpot? Cara, o Copilot está dentro, chama Breeze, que é o Copilot do HubSpot. E assim vai para a plataforma. Então, voltando. Falei de IA generativa, falei desse cara e falei do Copilot. Detalhe, Copilot. Se eu tinha que ir no ChatGPT, para os mais espertos, o cara pegava o e-mail ou o relatório, ia no ChatGPT, jogava o e-mail, pedia para o ChatGPT, sugeria a resposta do e-mail, abria o Outlook, colava lá dentro e mandava. O cara é bom. O cara que está fazendo isso já está ganhando tempo, em vez dele ter que responder. O Copilot da Microsoft, dentro do Outlook, lê todos os seus e-mails históricos, gera a resposta, e ele fala, é isso aqui, pode enviar? Você lê, corrige e envia. Cara, o ganho de produtividade nisso aqui é monstruoso. Absurdo. E para fechar, um conceito que também não é novo, mas eu diria que é o mais novo dos 4, Agent AI, agente de IA. O que é um Agent AI?
é quando você tem um agente e esse agente ele é praticamente um ser humano. Ele substitui um ser humano. Aí sim ele vai falar, substitui. Nós, por exemplo, vou dar um exemplo de um agente. Tem um monte de agente, já falo os conceitos dele. Um agente é, por exemplo, entrar no site da Live, na rede social da Live, e tentar comprar um MBA, o curso de capacitação de price com a gente. Quem atende hoje é um ser humano. Eu tenho uma pessoa da área comercial lá, que chama comunicação de missão, e essa pessoa é que atende você para comprar o curso de pricing. Nós tentamos, ano passado, colocar um agente de IA, ou seja, não é robô, porque ele usa IA generativa, mais IA, mais contexto para responder, porque é uma linguagem natural. Eu entro lá e falo, nossa, adorei o curso de capacitação de pricing, vi o desconto aqui no Pricing Cast. Cara, que dia que vai ser a turma? O cara vai lá e responde. E nós tentamos e não conseguimos. Não conseguimos colocar isso no ar. E a gente desistiu, e agora a gente voltou. Mas fala, mas o que mudou de lá para cá? Porque a gente errou num negócio feio, que o agente IA tem uma sacada. O agente IA tem que ser específico. Nós tentamos colocar um agente de IA para atender todos os cursos da Live inteira, de todos os produtos, todas as BUs. Muita informação. MBA de vários títulos, cara, pós, curso de capacitação de price, e ele não deu conta. Mas a pergunta é, eu tenho um vendedor que vende todos os produtos da Live? A resposta não tem, eu tenho uma área com vendedor separado. Por que a gente voltou no projeto agora? Cara, eu vou ter um vendedor meu que só vende MBA comercial, MBA de M. E eu estou programando um agente para fazer isso aqui. O agente tem que ser específico, ele é autônomo. Ou seja, entrou alguém, por exemplo, para fazer uma compra, ele já atende sozinho, dispara, lança o pedido e manda o e-mail para o cara e o aluno está inscrito sem ninguém pôr a mão. Na área de pricing, vai acontecer a mesma coisa. Vai chegar o agente de IA que, se o preço da concorrência, ou isso que eu vou falar, se o preço da concorrência for um parâmetro relevante dentro da tua estratégia de precificação, você tem um robô coletando. O robô coletou, vamos supor que ele colete semanal, estou dando um exemplo aqui. Coletou semanal, chegou na sexta-feira informação de coleta de preço da concorrência. Na hora que chegou a informação, o agente não tem que falar, chegou aí, Will, abre aí. Não. Ele lê a informação, já está programado a IA. Ele automaticamente lê a coleta de preço aqui, ele faz a sugestão de preço, dispara o relatório para o time comercial avisando o novo preço daquele SKU daquela região, e automaticamente mexe no sistema. Se for o RP, sistema de notas, aí mexe lá no sistema para o cara não emitir a nota. E quem pôs a mão nisso? Ninguém. Porque se hoje na IA preditiva eu consigo fazer o algoritmo que sugere o preço, ainda tem as outras funções. Com agente de IA, eu uso o RPA conectado aqui, ele faz tudo de ponta a ponta. Vou fazer uma pergunta. A gente está falando de substituição de tarefas e tudo mais. A gente teve uma conversa aqui de manhã e aí a gente chegou numa frase que a gente montou aqui, que era mais ou menos o seguinte: a partir do momento que eu vou poder ter as minhas recomendações de preço geradas por IA, né, será que o fator humano para entender o comportamento do cliente ou o comportamento do comprador talvez não seja uma tarefa essencial para pricing nesses tempos futuros? Cara, interessantíssimo a sua pergunta, Will. Lá no HubSpot, no evento, né, chama Inbound, lá em Boston, eles tinham vários palcos simultâneos e um dos palcos era o uso de IA no marketing. E tinha, vamos pensar aqui que tiveram mais de 12 palestras ao longo de 2 dias em cima desse tema aqui. Metade das palestras era ensinando a usar IA. A outra metade era falar que já tem muita gente usando, se deveria continuar usando, porque o marketing feito pela IA está desumanizando. Então lá no HubSpot eles já estão, metade do tema do palco já era, cara, não use IA, porque as pessoas estão percebendo que está muito igual e você está perdendo a humanização, está perdendo a característica da criatividade e não vai. Mas é polêmico isso, porque se eu parar para pensar, lá no HubSpot, no evento, já tem pessoas, empresas que já estão usando IA há muito tempo, já sacaram isso aí. Mas o volume de pessoas que não usaram, de empresas que não usaram, é muito grande, é gigantesco, né? Então, eu diria que o avanço da discussão lá foi interessante. Mas vamos lá, o fato isso aí, na minha visão futura, é percentual. A gente vai ter que ter um percentual sendo feita por IA. Esse percentual daqui você nem mexe. Depois, lógico, estou pensando que você já trabalhou nesse algoritmo com machine learning, ele já está robusto, tá bom? Perfeito. Já está maduro, digamos assim. Para madurar não é um mês, demora.
Mas eu vou ter um percentual que a IA vai tomar conta por N motivos. Cara, é cauda longa, não dá tempo do meu analista fazer. Cara, 100% por IA e abandona aquilo lá. Vai ter um campo ali que você vai fazer e o ser humano vai entrar. E vai ter um outro percentual que vai ser ser humano. Essa é a grande sacada. A sacada é você perceber percentuais de aplicação, porque tem lugar que o relacionamento e a aplicação humana vai fazer diferença na conversão, vai fazer diferença na sacada. Você perguntou também sobre a questão... olha que interessante, já tem esses agentes de IA, e eu não vou falar empresa, agora eu não posso falar empresa, eu gosto de falar, mas não posso. Já tem 3 empresas que eu conheço, os diretores e diretoras de compras dessas empresas, que eles estão usando um agente de IA, comprando tudo sozinho. Caramba. E o vendedor está do outro lado, trocando dados, ora por e-mail, ora por dentro de uma plataforma de mercado. Tá? O que é plataforma de mercado? Para tangibilizar. Muitos usam aí, né? É um Ariba, é um Coupa, um mercado eletrônico, uma Paradigma, uma NIMB e por aí vai. Você tem aquelas plataformas de procurement, o vendedor interage com a plataforma, recebe a cotação por lá, sobe a proposta, negocia o preço por lá. Ele não sabe, mas é um agente que está trabalhando. Eu conheço 3 empresas. Detalhe, duas delas estão fazendo o quê? Estão colocando um humano para interagir de vez em quando no lugar do agente. A pergunta é, você matou, pô, pensei que não ia matar, é muito rápido, Fábio, muito rápido. A pergunta é, todo mundo fala, mas para quê? Para validar IA? Ou, é para calibrar um modelo? Fala, não, isso já está feito. Eles estão colocando o ser humano para a pessoa do outro lado, o vendedor, não perceber que ele está negociando com o agente de IA o tempo todo. Eu vejo, e aí complementando o Alex, que é uma tendência, sim. Existem vários níveis diferentes de empresas. Talvez tem empresas que não tem nem precificação ainda. Então, vai precisar talvez fazer o primeiro step para poder ter. Não tem a Mas dúvida. Mas está caminhando, e eu vejo que o sentido e a tendência da área de precificação é que, o primeiro, comece a tomar cuidado daqui para frente de procurar pessoas que realmente construíram alguma coisa para que você possa ter inputs relevantes se você deve seguir neste caminho. Porque senão todo mundo vai virar cobaia de todo mundo. Em que sentido que eu estou falando isso? Porque de fato agora é um modelo, é um caminho onde que tem muita coisa sendo oferecida, mas tem muito hype também. Mas se a área de IM ou de price ficar nessa, não, porque tem muito hype eu não vou me envolver. Mas porque tem muita gente falando eu também não vou me envolver, vai perder o bonde. E hoje também tem muita gente, ou a área de precificação, que pensava o seguinte, não, mas isso é coisa de TI. Não, isso não é coisa de TI. Não. Porque tá tão fácil hoje em dia fazer. Tá tão fácil. Aí você que tá escutando aí, tá falando assim, não, tá complexo. Faz o seguinte, mas eu não tenho, o Copilot da minha empresa tá travado, eu tenho que a TI pedir para abrir e tal. Faz o seguinte, pega o seu chat GPT mesmo aí, faz uma paga, a versão paga. Se você ainda não criou o seu específico agente lá no chat GPT, você nem sabe o que é IA ainda. Porque você pode criar o seu. Inclusive na PriceCast tem agente lá. A gente tem o nosso agente também lá. Exato. É isso aí. 2, mas eu quero começar a avançar com as minhas análises. Faz o seguinte, cria o seu e começa a abastecer você com as suas próprias coisas, suas próprias análises que você faz. É isso. 3, se você criar o seu e jogar o Excel, muitas das partes que o Alex está falando, vai fazer. 4, se você não sabe o que perguntar, pergunta para ele que pergunta você poderia fazer. Isso. Ele vai fazer. Não, então, por exemplo, eu para criar muita coisa, eu crio o prompt do prompt. Prompt do prompt. Eu vou pro terceiro nível. Me faz nível. Um prompt que gera o prompt. Então o primeiro nível eu tenho o meu chat GPT lá. Cara, se você não fez o pago ainda, não é porque eu tô querendo vender, eu não ganho nada, tá? Eu uso também o Microsoft também. É porque às vezes dentro de uma empresa fica mais fácil você fazer no seu particular. Tá bom. Vai lá e começa a criar o seu, começa a alimentar o material. Hoje, o do PriceCast, todos os episódios que a gente grava tá lá. Então ele, inclusive, vocês podem acessar lá o guru de precificação lá, vocês vão perguntar alguma coisa, vai sair do PriceCast ou do podcast. Vai para um outro nível, tá? Pega ali, igualzinho o Alex falou, do criar agente, entra no Reverenciar, você consegue criar APIs que vinculam no próprio chat GPT. Hoje eu tenho chat GPT que está com API que vai no LinkedIn e faz uma análise do perfil de LinkedIn. Já está pronto. É isso aí. Agora o modelo está caminhando para o modelo de Lego.
Aonde que você vai pegando as coisas e vai estudando. Já existe marketplace de agentes. Já existe. Você compra o agente pronto, pra você não ter que programar o agente. Você compra. Tem marketplace de agente. Aí você vai falar, não, mas eu quero vincular meu WhatsApp. Já tem, aí eu vou ter que ir em função da meta. Não vai. Vai lá no ZPI, você vai pagar e vai vincular. Então, o que eu tô falando isso é igualzinho precificação que eu vejo, é o caminho. Precificação, se a gente parar para pensar, muitas empresas foram pegando igualzinho você falando. O cara de IEM, futuqueiro, foi lá. Isso. Às vezes ele não tinha feito um curso nem nada, deixa eu aqui, não tinha ninguém. Ele começou a recomendar, falou: esse negócio é bom. A galera que também tá falando, não, eu vou procurar um curso de IA para precificação, não tem. E quem tá te falando? Não tem. Quem tá te falando Nós não temos tem. ainda. E a consultoria que tá te vendendo, você vai ser o cobaia. Acabei. Você vai ser o cobaia. Então foi o seguinte, já que você vai ser o cobaia, seja você mesmo e você. Ou seja, lifelong learning. Total. A pessoa tem que... Então eu vejo que a nova geração e a nova era eu preciso ser um eterno aprendiz. Total. E eu preciso pegar algumas coisas e testar. Para algumas empresas vai funcionar alguma coisa, para outras não vão funcionar. Mas a jornada agora é de quem aprende primeiro o que gera valor. É isso aí. Fábio, o que gera valor? Eu não sei. Eu sei que eu tô futucando também tudo para aprender tudo. Eu fui programador, também de web. Mas sabe qual a conclusão que eu cheguei agora? É que a pessoa que fica com a mentalidade que precisa ser programador para tentar experimentar algo novo, ele tá perdido. Porque não precisa mais programar. Não. Já existe um conceito que eu dei na minha palestra, inclusive, de low code, high code e no code. Para quem não... Não, isso é um conceito definido hoje. Não sei se está por dentro. Tem estudos. Resumindo, o high code é quando você coda, por exemplo, em Python, para fazer uma coisa. O low code é você usar, por exemplo, cara, um Alteryx, entendeu? E você tem que arrastar um negócio, pôr um comando, pôr uma coisa. O no-code é você fazer via Copilot. Sim. E você sai com o mesmo resultado na ponta. O cara do high code, ele tem uma sofisticação, detalhamento maior. Concordo. Pode ser. Pro algoritmo, vamos exagerar, pro algoritmo de precificação da tua empresa inteira, que vai fazer por município, esse caso super complexo, o high code, legal. Agora, para todos os outros que a gente está dando da análise e tal, é no code. E detalhe, hein? Eu coloquei meu filho em robótica, programação. Meu filho tem 13 anos de idade, né? E eu pensei, desde os 4, 5 anos, eu falei, bom, né? Sempre acompanho tecnologia. Falei, eu vou garantir que meu filho manje tecnologia, porque se ele programar, se ele tiver uma cabeça de tecnologia, eu garanto que algum emprego na vida ele vai ter. Né? Foi minha cabeça como pai. E eu faço o profissional do futuro. Eu pego as carreiras... Você sabe que uma das carreiras que mais estão sendo impactadas atualmente é a de programador, porque o código está cuspindo rápido. Mas uma coisa que no programador... As pessoas estão pensando, preciso ser programador, e o programador está preocupado em perder emprego. Porque os códigos estão cuspindo o código. Então, você imagina que a pessoa está preocupada em ser programador e o programador está pensando, cara, vai acabar o meu. Mas uma coisa, o fundamento... meio entrópico. Mas uma coisa do fundamento da programação, e eu tive o mesmo dilema também, com meu filho também, e ele faz, é o seguinte, é a forma de pensar, o raciocínio lógico. Isso, total. Esse é importantíssimo. Então, que daqui para frente, isso faz a diferença. Isso faz diferença. Quem é de paz, o raciocínio lógico... Essencial. É essencial e já está fundamentado. Mas, galera... Assim, a gente também vai ter que partir pro final. Eu acho que tá na hora, antes do final, de fazer um momento polêmica. Manda. Por quê? Momento polêmica. Porque a gente falou e não falou nada de compras. E a gente falou que ia falar alguma coisa de compras. Isso aí. A minha pergunta do momento polêmica, então, é o seguinte. Alex, todo mundo fala de price, e tá todo mundo, tô precificando, tô arrebentando. A área de compras tem inteligência de compra. A inteligência de compras é para quê? Para baixar o preço? Boa. Eles fazem alguma coisa para derrubar todas as nossas... Agora é o momento de abrir a caixa preta aí. Derrubar todas as teorias que a gente coloca em prática. Bom, é isso aí. Primeira coisa, vamos pensar o seguinte, hein? Bem focado. O que eu vou falar agora é basicamente B2B. Tá. Né? Pra gente lembrar, porque senão a gente vai confundir com o B2C, varejo. A gente tá falando de uma empresa comprando de outra empresa. Perfeito. Muito que bem. A área de inteligência em compras, ela faz estudos sim de recomendação. Mas não é somente a área de inteligência em compras que tem lógicas, estratégias de negociação de mexer no preço. É o próprio comprador que é super treinado. E aí eu vou para um dado interessante. Nós temos, né, a gente é referência no Brasil em treinamento para compras, via Live University e Escola Embrasc. O curioso é, quem que é mais treinado em volume de horas gasta de dinheiro no mundo e no Brasil é igual? Área comercial ou área de compras? Compras. Comercial. De longe. Mesmo? Primeiro gasto de educação, liderança,
Falando de grana aqui, o RH, vamos chamar da empresa, mas pensa no RH lá para ficar fácil de entender. O RH põe grana em liderança, é o maior spend de educação com liderança. O segundo maior spend das empresas é comercial. Eu não estou colocando CIPA, indústria, tira essa coisa operacional, tá bom? Então é comercial. Compra se gasta muito menos dinheiro do que comercial. Mas o detalhe interessante é quem aplica melhor o que tem em treinamento. Compras aplica muito, eu garanto para vocês que os nossos compradores que são treinados por a gente na live ficam muito melhores treinados do que o nosso aluno do comercial. O comercial, ele tem aquela lógica do cara, eu sei o que eu tô fazendo, cara, eu tenho meu jeito, conheço pelo relacionamento, não sei o que. Cara, o cara de compras fala, nossa, tem que usar essa matriz aqui? Então vou usar. O cara vai lá e usa a matriz. Por quê? Porque para ele é mais fácil. Ele tem o poder de banhar na mão. Então, a área de compras, que não é só a área de inteligência, o comprador, o cara de gestor de categoria, que é uma outra categoria que chama lá dentro, ele usa muita técnica lá dentro. Eu vou dar um exemplo aqui, porque senão ficaria horas aqui. Mas vou dar um exemplo. Tem uma matriz muito famosa dentro da área de compras que a gente usa para Strategic Sourcing, que é fazer o que é Strategic Sourcing? É o processo, como se fosse um ciclo de M. O Strategic Sourcing é um ciclo que você faz análise de quanto você deve comprar de que fornecedor e o pagar o mais barato possível. Porque a área de compras tem um target grande de indicador, qual que é saving. A principal KPI dele é saving, tá? Então é o quanto ele economiza em cada negócio. Então, se você agradar o cara, para ele ficar feliz, ser promovido, ele tem que bater o saving, tá bom? Então você imagina que você está negociando com um cara que o vendedor quer bater volume ou faturamento, não está preocupado com a margem. Esse cara aqui só está preocupado com a margem. Então já começa um mindset diferente. Mas vamos pegar essa matriz Kraujic. Essa matriz Kraujic ela tem 4 quadrantes. E ela tem 2 eixos aqui, né? O eixo de cá, ele fala o seguinte: qual fornecedor é relevante para você? Normalmente dentro de spend, o quanto o cara compra daqui. E aqui é o quanto tem de fornecedores disponíveis e o risco de se fornecer alguma coisa. Agora eu vou pegar exemplos aqui para tangibilizar essa matriz. Imagine que você está comprando, o cara que está comprando papelaria, né? Papel higiênico. Vamos pegar o papel higiênico. Cara, quanto é o spend de uma empresa grande de papel higiênico? Não é. Se eu pegar uma Votorantim, por exemplo, dá para comparar o preço da matéria-prima com o preço do papel higiênico. É baixo, então está no quadrante de baixo. A segunda pergunta é, tem muito fornecedor de papel higiênico? Tem. Tem risco em trocar? Não. O cara cai num quadrante chamado não crítico. Esse quadrante não crítico, o cara compra o mais rápido possível com o target price e manda o leilão. E vai que vai. Tem cara que o spend dele é alto, mas tem muito fornecedor. Imagine que o cara está comprando, vou pegar um exemplo clássico aqui também, mais simples. O cara, para a empresa, está comprando alguma coisa de serviço de tecnologia. O cara compra muitas horas de tecnologia. Tem muito fornecedor no mercado? Tem. O cara gasta alto com compra de tecnologia terceirizada? Gasta. Cai na categoria alavancável. O cara caiu nesse quadrante da alavancável, o comprador fala, aqui eu vou pegar o maior saving. Porque para o cara, você imagina, eu vou inventar, o cara tem 300 mil que ele vai negociar no mês. Ele sabe que se ele der 5%, aqui ele pega. Aqui ele faz concorrência, faz tudo. Ele tem uma estratégia aqui para brigar com o cara de pricing, que aqui ele vai pegar o mais barato. E se você não baixar o preço, ele vai te trocar tranquilamente. Se você não acertar o preço na categoria alavancável do cara, ele vai trocar pelo mais barato. Por quê? Porque ele tem 3 ou 4 ali de BPO de tecnologia que para ele tanto faz o programador que vai vir na empresa. Ele já tem volume distribuído em 4 fornecedores que são bons homologados. É só virar chavinha. Ele troca e fala, cara, em vez de eu mandar 100 horas para esse cara aqui, eu mando 200 horas para o outro, de olho fechado. E quem manda é o comprador, não é o cara que vai usar a tecnologia. Agora, se o cara cai no outro quadrante, que é, imagina que eu estou comprando um negócio, um parafuso, cara, de diamante para o jato da Embraer. Quantos fornecedores tem? Um na China. Vou dar um exemplo. E está homologado. Tem que a Embraer tem que homologar o fornecedor que está no jato que saiu lá. Ela pode trocar de fornecedor? Não. Como que ela compra isso aqui? Cai na categoria lá estratégico. Ela vai fazer parceria com o fornecedor para inovação, fazer coisas para reduzir em conjunto. Se você cobrar mais caro aqui, beleza. Então, na estratégia de precificação, as pessoas não enxergam no B2B. Mas se você souber em que quadrante você está, cliente é cliente, porque o detalhe é o spend para ele, tá? Então pode ser que você possa cobrar um preço. Se você está no estratégico de um cliente, você pode cobrar mais caro.
Se você está na alavancável de outro cliente com o mesmo produto, se você não cobrar mais barato, você perde o negócio. Se a precificação olhasse essa matriz no B2B, ela precificaria por cliente e ganharia muito negócio que não está ganhando hoje. Legal, legal. Fica aí a dica para quem está precificando aí, que do outro lado também tem alguém Que pensando é inteligentemente também. uma matriz. Fora os Uma blefs, matriz. tipo, eu Ah, migro não, isso não é mais negociação. caro para Assim. pagar durante um tempo, brinco de morrer Não, e aí afogado tem até técnica de ancorar, e aí vai longe, Vai tem longe. técnica no demais próximo aqui. episódio. Mas aí, será que o Alex vai deixar alguma coisa boa para nossa comunidade aí? Eu acho que tá na hora, né? Tá. Na hora de apertar o Alex agora. Tá, né? E aí, Alex, o que você vai deixar de bom aí para nossa comunidade aí, hein? Bom em relação ao quê? Olha, Bom, é um desconto. Desconto. Alguma coisa- Olhando Bom, ali, ó, pra para área câmera. para o Olhando custo de ali. Lente da precificação. verdade. Vamos fazer aqui, custo de precificação. É isso aí, é muito simples que eu vou falar para vocês. Nós setamos nosso price em tabela de desconto, tudo. Eu não vou dar desconto porque não vai cair na minha estratégia de price. Brincadeira, cara! O Fábio assustou agora. Pô, tô falando aqui, cara. Aqui não Hã? Não ia nem pro ar. Não, ia nem pro ar, cara, o cara brincadeira. dando dislike, né? Foi bom o design, foi bom. Mas é que eu coloquei meu target price, né? Que a gente fez os ajustes, né? Muito que bem, pessoal, olha aí, ó. Para quem quiser na capacitação de pricing da Live Universe do Brameric, 20% de desconto usando o cupom. Qual O cupom? O cupom? O cupom Price. Pricingcast 20. PricingCast 20. Beleza? E aí vocês terão talvez o prazer incrível de conhecer pessoalmente online Fábio, Will, Ana. Hã? Isso aí vai ser um prazer. Imagina você conhecer esses hosts aqui, pessoal. Vai conhecer lá. Boa, Alex, sensacional. obrigado Alex. pelo seu tempo. Obrigado Eu que agradeço. pela troca aí. Pra gente é sempre bom aí. Muito bom você estar aqui conosco. Em breve você volta para falar mais coisas aí de compras aí. Vamos entrar nessa temática aí, abrir Vamos essa dar caixa preta estratégia aí para os prices. Toneladas de informação. E o que o nosso amigo precisa fazer? Nossa amiga que está nos vendo. Faz com que esse conteúdo chegue para mais gente. Essa aula que o Alex deu pra gente hoje E além aqui. disso, quem caiu antes vai perder até o desconto. Por quê? Não ficou até o final? Porque a gente vai falar o seguinte, Exatamente. só vai ter esse desconto se a gente olhar, a auditoria vai rolar. No comentário. No comentário, se você colocou lá, eu quero, e marcou pra sketch. Se não adianta. E você também tem que estar seguindo a gente também nas redes sociais e as redes sociais seguindo a aqui, Live University, da live, do o pessoal Alex. que a gente vai colocar aqui embaixo, ó. Então, se você não ficou até o final, e se você é amiguinho e ficou até o final, já fala pro amigo voltar, deixar o comentário, senão nem adianta que vai cair na auditoria depois, tá? E tá gravado aqui também. Isso aí, tem que estar no comentário. E dá o aviãozinho, clica, escambau A4, aquela coisa de youtuber lá que vocês já conhecem. Ajude esse conteúdo a chegar para mais gente, porque o cara deu uma aula aqui sensacional. E para você que ficou até o final, muitíssimo obrigado. Vai ser beneficiado aí com a cortesia do nosso amigo Alex, que deu 20% de desconto num curso excelente. Sou suspeito para falar, o Fábio também é suspeito. Mas enfim, muito obrigado, Alex. Eu que agradeço. Valeu, Valeu. Show de bola.